Fala, queridos nerds! Após anos de rumores e especulações, como vocês sabem, Resident Evil Requiem finalmente chegou para celebrar os 30 anos da consagrada franquia da Capcom. O título promete ser o verdadeiro ápice da saga de survival horror, equilibrando mistério, nostalgia e inovações mecânicas. Trazendo dois protagonistas, o jogo busca agradar tanto os fãs clássicos quanto a nova geração de jogadores. A história principal de Resident Evil Requiem é guiada por dois personagens centrais, a novata do FBI Grace e o veterano Leon. A narrativa se inicia com uma série de mortes misteriosas espalhadas por diferentes regiões dos Estados Unidos. O único elo entre todas as vítimas é um passado em comum. Todos são sobreviventes do incidente em Raccoon City. Com a descoberta de uma nova vítima, o FBI decide enviar Grace para investigar o caso do sinistro hotel Rainwood. O local possui um peso emocional intenso e traumático para a novata, já que sua mãe, Alyssa Ashcroft, faleceu ali 8 anos antes. A chegada de Grace ao hotel marca o início de um pesadelo brutal e perturbador. Simultaneamente, Leon conduz sua própria investigação sobre os eventos, impulsionado por uma misteriosa infecção que o aflige. Sua jornada o coloca no rastro direto de Victor Gideon, um antigo pesquisador da corporação Umbrella. Inevitavelmente, os caminhos de Leon e Grace se cruzam no meio do caos biológico. A partir desse encontro cruzado, Leon passa a tentar entender as verdadeiras intenções de Victor Gideon e seus associados em relação à jovem agente. A trama de Resident Evil Requiem se destaca por ser extremamente bem elaborada, resgatando elementos cruciais de jogos passados e amarrando pontas que estavam soltas na cronologia da Capcom. A narrativa do game é dividida em 3 arcos principais, com um protagonismo muito bem equilibrado entre a dupla. O primeiro arco foca em Grace, explorando o Rainwood e o macabro centro médico de Road Hill. O segundo arco leva os jogadores às ruínas da Raccoon City, com foco em Leon. Já o terceiro arco encerra a história principal de forma satisfatória. Apesar de apresentar um desfecho satisfatório, Resident Evil Requiem deixa claro que a Capcom está plantando as sementes para a nova saga. O jogo introduz diversos mistérios que não são totalmente encerrados, indicando que a desenvolvedora planeja explorar essas narrativas em futuras continuações da franquia. E para quem é fã de Resident Evil, será um prato cheio. Segundo os produtores, a experiência de jogar Resident Evil Requiem equivale a ter 2 jogos em um, e essa afirmação se confirma na nítida diferença de gameplay entre Grace e Leon. A campanha da agente novata resgata a essência clássica do survival horror, lembrando muito a atmosfera opressiva e assustadora de Resident Evil 7 e jogos mais antigos da franquia. Jogando com Grace, os fãs encontram muito backtracking, escassez constante de munição e itens de cura, além de um inventário extremamente limitado. A jornada dela foca intensamente no terror psicológico, trazendo de volta os complexos puzzles e os icônicos baús para estocar equipamentos, o que leva a uma tensão a cada corredor escuro. Já a campanha de Leon funciona como uma evolução natural e direta das mecânicas de Resident Evil 4 Remake. O foco da jogabilidade muda para a ação, com uma progressão mais linear e um sistema robusto de compra e aprimoramento de armas. Em determinados trechos, a campanha de Leon adota uma estrutura de semi-mundo aberto, lembrando Resident Evil Village. Os jogadores recebem múltiplos objetos simultâneos e têm a liberdade de escolher a ordem exata em que desejam completá-los. E essa mescla de estilos gerou o receio inicial de que o título repetisse os erros do criticado Resident Evil 6. E diferente de Resident Evil 6, que falhou ao tentar misturar ação desenfreada e terror de forma desconexa, Resident Evil Requiem atinge uma harmonia impressionante. Mesmo com campanhas de estilos e ritmos tão diferentes, o jogo consegue se manter totalmente coerente, provando que a Capcom soube equilibrar as doses de adrenalina e de medo. Uma das grandes inovações mecânicas de Resident Evil Requiem é o sistema dinâmico e flexível de câmeras. Assim como na versão definitiva de Resident Evil Village, o jogador pode escolher entre a perspectiva em primeira e terceira pessoa. A grande diferença é que agora essa alteração pode ser feita a qualquer momento do jogo, sem restrições de menu inicial. O sistema permite configurar a perspectiva individualmente para cada um dos protagonistas. A própria Capcom recomenda jogar em primeira pessoa com a Grace para maximizar a imersão nos cenários de terror, e em terceira pessoa com Leon para favorecer a ação tática. No fim, a escolha fica a critério da preferência de cada um dos fãs. Visualmente, o lançamento é o título mais deslumbrante e detalhado de toda a franquia. A RE Engine é levada ao seu limite absoluto, entregando modelos de personagens e inimigos com texturas impressionantes. O uso refinado de luz, sombra e iluminação global é magistral, herdando o clima tenso estabelecido em Resident Evil 2 Remake. O destaque visual absoluto vai para as ruínas de Raccoon City.
Retornar à lendária delegacia RPD totalmente destruída é um charme nostálgico que certamente renderá inúmeros vídeos e análises detalhadas na internet. Resident Evil Requiem pode sim ser considerado o ápice nesse momento da franquia. Conseguiu trazer uma experiência única, com uma campanha com 2 protagonistas de estilos distintos, e mesmo assim trouxe harmonia na gameplay, uma história satisfatória e coesa, mistérios para serem trabalhados no futuro e muitas homenagens ao passado. Embora alguns veteranos possam notar elementos e até uma boss fight que parecem sutilmente reciclados de títulos anteriores, isso não diminui em nada a magnitude do projeto. A nova obra brilha ao entregar um frescor criativo que a série não experimentava desde 2017. O resultado consolida o título como uma verdadeira e respeitosa carta de amor aos 30 anos da história de Resident Evil.